Olá, olá, meus queridos! Estamos começando mais um episódio do 360 Podcast. Vocês já sabem, né, que aqui a gente sempre recebe pessoas empreendedoras, pessoas inovadoras. Mas antes de apresentar o casal que está aqui hoje, eu quero te convidar para que você siga as nossas redes. Você já sabe, se você quiser mais informações, se você quiser saber todos os bastidores, saber quem está por aqui, é só entrar lá no @podcast.360 para ficar ligadinho de tudo. E lá também você vai ter acesso, lá no link da bio, ao YouTube, ao Spotify. Então segue, compartilha, avalia a gente lá, que isso é tudo muito importante pra gente, tá? E se você quiser a tua empresa, o seu negócio, a sua marca aqui com a gente, me chama aí que a gente conversa, troca uma ideia e será um prazer te receber aqui, tá? Mas hoje vamos lá. Temos aqui um casal. Esse casal tem uma história legal, muito interessante. Um, porque eu já conheço ele de um bom tempo, já foi até meu aluno. E outro, porque eles estiveram aí no nosso evento, no evento que a gente organizou, o 360 Conexões. Não tiveram só participando, mas também apoiando. E foi lá que a gente começou a se conectar, a se conhecer um pouco mais, tá? Então, vou apresentar aqui pra vocês. Ela é psicóloga, ele administrador. Uma de suas crenças era de que não trabalhariam juntos, porque isso não iria funcionar. Mas o mundo não dá voltas, meu querido, ele capota. E depois da pandemia, algumas coisas mudaram. E foi daí que surgiu a possibilidade de trabalharem juntos. Hoje eles não só trabalham juntos, como eles têm a Arte 5, que ajuda a prosperar os negócios e as famílias. Vamos conhecer então um pouquinho da história do Alessandro e da Thaisa. Sejam muito bem-vindos! Bem-vindos, bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. É um prazer receber vocês aqui, né? Como a gente falou, nos conectamos aí no evento, mas o Alessandro foi meu aluno de natação há, sei lá, quantos anos atrás? Uns 15 anos. 15? Tudo isso? Meu Deus, como eu tô velho. Jesus amado. Tem um tempo. Não vamos entrar nesse detalhe, que senão o negócio vai longe aqui. Mas assim, ó, quando a gente começa o podcast, a gente sempre faz uma pergunta muito simples, muito tranquila, mas eu quero que vocês resumam essa resposta. Sabe aqueles Twitter? Que são, sei lá, 120 caracteres, no máximo, assim. Quem que é a Thaisa? Nossa! A gente, primeiramente, né, obrigado por estar aqui, muito bom, né, estar com vocês. É difícil, né, falar quem é você com 45 anos de história nessa vida, né? Sim, sim. Sem contar as outras aí. Mas, assim, eu acho que, diferente de outros momentos da minha vida, que eu iria dizer, né, que eu sou psicóloga, trabalho com tal coisa, eu acho que o que mais foi importante nesses últimos anos para mim é dizer que eu sou bisneta, eu sou neta, eu sou filha, eu sou esposa, eu sou irmã, eu sou mãe, além da profissional. Uhum. E isso quando... tanto é que assim, se eu começar a falar muito, eu vou chorar. Eu vou chorar. Porque... tudo isso me transforma. Sim. Tanto é que meu coração acelera, eu já começo a embargar a voz, ó. E porque tudo isso faz parte da Thaisa. Uhum. E por muito tempo eu não aceitava isso. Interessante. Eu deixava como se o mundo tivesse outra coisa para mim. Uhum. E hoje eu vejo o quanto que é rico tudo isso que estava à minha disposição. Então eu digo que eu sou isso tudo. Tudo isso. Isso tudo e tudo isso, né? A gente vai entrar nesses pontos aí, que temos coisas legais pra abordar aqui, né? E o Alessandro, quem que é o Alessandro? Bom, o Alessandro é o marido da Thaisa, pai do Arthur, é um administrador, é uma pessoa... tem sua história, né? Eu acho assim que hoje o que mais vem... presente para mim é um momento de transformação, de aceitar a mudança. Uhum. Eu sempre fui um cara muito... as coisas são assim... cozido, assado e frito, e é cozido, assado, frito. Não muda a sequência. Né? Caxias. Racional. Muito racional. Extremamente taurino. Exatamente. Extremamente taurino. Metódico, rígido. E eu aprendi agora, nesses últimos 2 anos, que não precisa ser assim. Mas depois dos 40 a gente vai aprendendo que as coisas podem ser diferentes, que a gente pode dar um passo além e aceitar que existem visões diferentes da sua. Né? Imagino que isso deve ser um baita desafio. Tem sido e foi um desafio para você, né, Alessandro? Exatamente. Sim. Porque se é taurino como é o meu pai, eu imagino como é enraizado, assim, né, as raízes e tudo mais. Entendo um pouco de como funciona. E eu te digo mais, assim, até... a minha própria profissão, eu tive uma história dentro da companhia Hering de praticamente 12 anos de auditoria interna.
E o que é auditoria? Cara, é metodologia, Sim, rigidez, sim. é regra. Daí eu costumo dizer, cara, eu fui treinado para isso. Exatamente. Eu vivenciei isso. Então, e eu me resumi aquilo. Mas, na verdade, eu sou muito mais do que isso. Isso fala muito sobre nossos padrões, né? Tudo que a gente... a gente é o que a gente repete muitas vezes, né? E depois pra você fugir um pouco daquilo, realmente é muito difícil, né? Porque foi treinado a vida inteira. A mesma coisa para as nossas crenças limitantes, tem muito a ver com isso também, né? Thaisa, me chamou muito a atenção a história dos teus pais. Quando você, né? Porque eu mandei ele pra vocês. Me fala um pouco mais sobre vocês e tudo mais, pra gente conhecer um pouco mais da história. E você me trouxe a história dos teus pais, que eu achei bem interessante, né? Tua mãe dona de casa, teu pai teve uma mudança. Conta um pouquinho dessa história deles. Então, assim, eles se casaram cedo, né? Se relacionaram cedo, casaram cedo e me tiveram cedo. Tanto é que eu brinco que eu estava no casamento com eles. Então, e foi tudo uma novidade para eles, porque daí, assim, foram morar com um sogro e sogra, né? E meu pai, ele veio de uma família simples, né? Então, a minha avó é analfabeta, né? Falecida. E meu avô, antes de casar com a minha avó, ele queria ser padre, né? Então, ele estudou bastante, né? Sim. Tanto é que ele chegou até a fazer latim. Mas depois que ele desistiu disso, ele era jardineiro. Então, a minha avó analfabeta, meu avô jardineiro. Meu pai, então, viveu numa situação simples, né? Então, ele começou como cobrador de ônibus, mudou de cidade. Aí, depois, quando conheceu minha mãe, então, começaram a construir a vida deles. Na época, já que eles estavam juntos... ele já tinha construído uma história, né, dentro do banco. Ele tem uma história em banco, desde office boy até se tornar gerente de banco. E ele sempre incentivou a questão do estudo, né? E a minha mãe sempre muito acolhedora, né? Aquela coisa de fazer comidinha de casa, de estudar com a gente. Eu estudei em escola pública no início, mas como meu pai queria que a gente estudasse melhor, daí ele levou a gente para um colégio particular. E foi um abismo, né? Uma diferença grande, né? Então, assim, de bairro, de costume. E minha mãe sempre esteve ali junto, porque eu tive dificuldade em aprender, eu não sabia direito, eu não acompanhava a turma, eu não conhecia ninguém, né? Então, eu digo que os meus pais foram muito incentivadores, né? O meu pai incentivando a questão de estudar, porque ele tinha vindo de uma família simples, e a minha mãe também de uma família simples, mas muito acolhedora, na questão até da comida, porque a família alemã, né? Sempre Sim. Um monte Exageros e tal. Tanto é que eu falo assim, mãe, onde é que ficou a habilidade da cozinha que tu acha que não passou pra mim? Não veio esse negócio. Esse dom não me pertenceu. Eu é que sofri dessa parte. O Alessandro é que sabe, né? Eu posso dizer. Ainda bem que a mudança, ela existe. Existe, né? Graças a Deus. Não, E o tempo, né? E o tempo O também. tempo foi ensinando. Foi treinando ali, né, Alessandro? Exatamente. Coisinhas da cozinha pra Com Sim, certeza. Mas hoje eu aprendi com a minha mãe também. Eu nem comentei pra vocês, mas a gente tá com a Ana aqui, a Ana que participou do primeiro episódio do 360. Ela tá sendo o nosso sombra aqui hoje, né, Ana? Boa tarde, pessoal! Boa tarde, Ana. Ô, louco, meu! E o Alessandro, o teu pai, ele era bancário, né? Exatamente. E você acompanhava tua mãe, pelo que tu me contou ali, algumas vezes no trabalho também, né? Sim, exatamente. Tu acha que de alguma forma... esse fato de acompanhar a tua mãe no trabalho, de alguma forma te inspirou a seguir essa carreira que tu tem hoje de empreender? Sim, com certeza. Porque eu via ela na operação, gerenciando lá, na época era uma empresa de confecção. Vou chutar aqui, mas já tinha seus 70, 80 funcionários, e era ela que conduzia, né, toda aquela operação. Então aquilo eu achava maravilhoso, né, vendo tudo aquilo acontecer. E depois, mais tarde, ela acabou saindo dessa empresa e abriu o negócio dela. Daí, quando o negócio abriu, foi dentro da nossa casa. E aí mesmo que a coisa ficou ainda mais visível, né? E estava tudo muito próximo, e se mistura, né? Empresa familiar, casa empresa. Né? E eu tive um bom tempo de vivência junto da empresa, junto com eles. Foram quase 10 anos trabalhando com eles, e sim, isso foi o primeiro pontapé, vamos dizer assim. Tá. A Thaisa, você já era meio que uma psicóloga de criança, né, Thaisa?
Tu já tinha meio que uma coisa que te puxava pra psicologia, mesmo você não querendo ir muito pra psicologia na época, né? Tu já tava lá meio que estudando pra um direito, alguma coisa assim, mas a psicologia veio, não, teu lugar é aqui, né? Isso aí. Então, assim, o meu pai, ele incentivava a fazer direito, né? Fazer certinho também. Sim, além de fazer a faculdade. E daí eu entrei naquela onda, né? E ele queria que eu tivesse autonomia no meu trabalho, né? Que eu pudesse ser independente. E daí a questão de ser advogada era uma possibilidade. E beleza, eu entrei naquilo, mas assim, quando eu vi a palestra de um advogado, assim, gente, eu não tem nada a ver comigo. Não me encaixo nisso. Não, aquela linguagem toda, eu falei assim, gente, não... E entrei no desespero. E daí, assim, daí a questão do universo, né? Aí veio uma psicóloga falando da turma de psicologia da FURB, que estaria abrindo, e ela disse, quem quiser participar da palestra, venha. E eu nem me interessei, eu não fui. E daí o pessoal, assim, olhou pra mim, Thaisa, tu não vai? Eu lá? Como assim? Eu não, psicóloga? E é engraçado que todo mundo identificava isso em mim e eu não identificava. Que era conselheira, que era amiga, que era ouvinte, que muitas vezes tinha paciência para os problemas das pessoas, de relacionamento. Aí, daí eu assim, então eu vou. Meio que fui empurrada mesmo para a palestra. Sim. E quando eu vi a pessoa falando assim, caraca, é isso, eu não sabia que era, né? Então, assim, e eu digo que isso foi um grande passo para mim, para minha transformação, porque eu já fazia redação sobre o que era viver. Eu falei assim, eu era adolescente fora da curva, né? Já não tava se encaixando ali em alguns padrões novamente, né? Não. Todo mundo ia querer balada, se divertir, namorar. A Thaisa não, estudava, queria saber sobre a vida, mas era só pra pagar boleto, a vida? Eu não tô entendendo esse trem. Não tá fazendo muito sentido pra mim. Aí eu falei assim, gente, eu acho que eu sou um ET da Terra e eu não sei o que eu parei aqui. E isso era uma coisa muito forte. Daí, tanto é que quando eu apresentei essa redação, era uma redação que a gente apresentava pra todo mundo. Inclusive, o Alessandro também viu que a gente estudava junto. A gente vai entrar nesse assunto, meus queridos. Olha aí, pega essa visão. Aí, vamos lá, continua, Daís. Aí, e eu tentava fazer redação e não saía nada. Eu sim vou falar daquilo que me incomoda, que foi sobreviver, né? E daí eu falei assim, era fora da curva, eu não me entendia naquilo. E daí quando veio a psicologia, eu falei assim, caraca, é isso. Eu preciso ir para essa área para me conhecer e conhecer os outros e poder ajudar. Sim. E uma coisa que uma pessoa um dia falou para mim numa palestra, faz uns anos atrás, ela assim, eu admiro muito as pessoas que tem problemas, porque você não deixa de ser humana, né? Tem os seus problemas, mas resolve para poder resolver das outras pessoas, assim, caramba. O que faz muito sentido, né? Eu acho que assim, não adianta você querer solucionar o problema do outro se você não consegue solucionar o teu, ou não é nem que você não consiga solucionar. O fato de você não buscar também, né? Tipo, por que tá acontecendo isso comigo? Vou tentar me entender, vou buscar alguma coisa que possa me ajudar a isso, ao mesmo tempo eu posso ensinar outras pessoas, né? Eu sempre falo assim, em algumas lives que eu faço, né? Eu digo, o objetivo da live é o quê? É eu aprender e ensinar, porque ao mesmo tempo que eu tô fazendo a live, eu tô reestudando, ou tendo que buscar algo novo para poder passar para vocês, então eu tô aprendendo ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo que eu vou, é igual terapia, quando vai pra terapia, tu tá lá, tem vezes que tu chega, eu nem sei o que eu vim fazer hoje aqui, não tem nada pra te falar, mas como é que tá o teu dia? Aconteceu isso, daqui a um pouco tu tá lá há 2 horas chorando, ela disse, tá vendo? Eu disse que não tinha nada pra fazer aqui, eu disse, pois é, né? Então tu começa a se observar um pouquinho mais e vai vendo todas essas questões, todos esses lados, né? E o Alessandro, pra você meio que a administração já foi te escolhendo desde criança também, né, Alessandro? O universo foi trazendo, literalmente assim, e eu fui aceitando, fui dando um passo atrás do outro em relação a isso, caminhando em direção à administração, e me encontrei realmente, né, na profissão. Era o que eu gostava, sempre tive muita facilidade com as áreas exatas, então foi fácil transcorrer esse caminho. E também tu já estava meio que exercendo a função ali no trabalho também da família, né? Sim, como tu se criou já nesse ambiente, sim, exatamente. Já estava vivenciando a administração na vida. Exatamente.
Daí até que veio um momento difícil, que foi quando a gente teve que fechar uma parte da empresa familiar. Então, aquilo dali, por mais que eu já estivesse praticamente formado, agora não, já estava formado e veio, foi uma questão econômica mesmo, né, que complicou, e a gente teve que fechar o negócio. Aquilo foi uma dor muito forte para mim, né, tanto para mim quanto para a família, fechar grande parte do negócio, e acabou ficando só minha mãe tocando uma loja, e o resto tudo a gente acabou fechando. E eu digo que assim, hoje, né, depois de 20 e poucos anos passado isso, eu vejo, olhando para minha história, o quanto aquilo lá, que foi uma dor que gerou, né? Meio que emocional quase, que era quase um filho, né? Exatamente. Né? Então, o quanto aquilo dali me fez tomar alguns caminhos, né, na vida, e que hoje são minha fortaleza. Né? Por mais que eu era formado, mas, cara, depois daquilo eu fiz mais 2 pós-graduações, estudei muito sobre a parte financeira, e hoje a gente ajuda pessoas e empresas, famílias, com toda essa parte, tanto emocional quanto a parte de números, né, da gestão financeira do negócio. Né? Então, isso foi o que acabou acontecendo ao longo da vida. Sim. E você comentou bastante ali, até nas trocas que a gente teve, com relação à natação, né? Que tu começou a natação bem cedo. Sim. E a gente também se conheceu através da natação. O que tu acha que isso te ajudou como desenvolvimento pessoal? Não só no pessoal, mas no profissional também. O esporte, a natação, a atividade física. Cara, a natação realmente... eu acabei esbarrando na natação com 7, 8 anos, né? Treinei um pouco em clubes pequenos, academias pequenas, até que apareceu o Clube Ipiranga na minha vida. E ali foi uma trajetória de uns 8 anos treinando dentro do clube. Eu nunca fui um nadador de elite, né? Mas fazer parte da equipe e estar ali, eu nadava são 6 raias. Então, na raia 4, eu era raia 7, não tem aquela raia 7? Sim. Sempre lá do cantão, eu era raia 7. Mas eu sabia que a 2 raias da minha estava o campeão brasileiro. Então, estar ali junto dos melhores, para mim era muito bom, era gratificante. Sim. Então, tu sabe que tu dando, como se diz, o hábito, o treino, o desenvolvimento, a consistência, vai te levar ao desenvolvimento. Né? E é isso que é o aprendizado. E eu tenho uma raiva dessa disciplina dele. Dá uma raivinha, né, Thaís? Dá uma raivinha. Eu não sei você, mas eu, né, por um bom geminiano, eu sou daquela pessoa que fica assim, 1 milhão de ideias e coloca ideia no papel. Ana, vamos fazer tal coisa! Ana, dá pra nós fazer isso e não sei o quê. E daí eu e a Ana, sagitariana, um geminiano, pensa, né, como é que é. Então, às vezes, eu me pego nessa assim, eu tinha que ter mais disciplina pra fazer as coisas, eu tinha que ter mais um direcionamento. Mas essa coisa que tu falou de estar junto dos melhores, eu acho que é essencial, assim, né? Não só pra nossa vida pessoal, mas para os negócios, né? Isso até foi um dos pontos que eu sempre trago aqui no podcast, que fez com que eu começasse o podcast, né? Porque antes da pandemia, eu tinha muito contato com empreendedores, empresários, estava em evento, estava em cursos, e a pandemia acabou tirando muito isso da gente também, né? E eu lá na terapia, conversando com a minha terapeuta, eu dizia, tá faltando alguma coisa, não sei, acho que eu quero ir embora, acho que eu quero, sei lá, ir para outro lugar. Daí ela dizia, será que tu quer mesmo ir para outro lugar? O que será que tu tá deixando de fazer que tu, né, poderia voltar a fazer? Eu disse, é isso, era me conectar de novo com essas pessoas, porque... Quando você tá no meio deles, você se inspira em fazer mais, em melhorar e... eu quero chegar na raia 4, né? Pode ser que eu não chegue, mas eu tô de olho no cara que é o melhor no nado peito, né? O que ele tá fazendo que eu não tô fazendo? O que eu posso melhorar? O que eu tô errando? Isso nos negócios, a gente vê muito aqui do pessoal que passa aqui no podcast falando sobre isso, né? Os mentores, né? Os coaches, as pessoas que inspiram eles, né? Como eles são importantes, que às vezes... A pessoa nem sabe que é o teu mentor. Tipo, uma pessoa que tu acompanha na rede social. Mas tu acompanha, tu sabe toda a história dele, o que ele passou, e tu já sabe, então, acho que esse caminho eu não posso seguir. Dá pra ir por esse, né? Ele tá fazendo isso, eu posso fazer dessa forma. Isso é bem legal a gente ter, né, essas... Quem são os mentores de vocês hoje? Quem? Eu posso dizer, tá? Eu acho que... Eu posso dizer alguns nomes, mas assim, pra mim, Deus, esse foi o maior e melhor... mentor na minha vida, porque enquanto que eu estava no meu ego olhando, né, pequenininho o negócio,
E quando ele vem e mostra um plano muito maior, eu falei assim, por que eu tô teimando com esse grande mentor, né? E uma coisa também, além dos mestres, né? Professores, pessoas que... Minha terapeuta espiritual, enfim, eu acho que a base familiar também, muito forte, pelo menos para mim, isso é uma das coisas que mais me sustentou. Eu acho que sustenta, principalmente depois da pandemia, ou durante a pandemia, aconteceu isso, assim, sabe? Então, assim, hoje tem pessoas que a gente vê, né? A Elaine Ourives, o Greg Braden, são pessoas que falam, né, sobre física quântica, falam mais, né, além daquilo que é palpável, né? Que tá então, ali na nossa frente, né? Então, assim... José Roberto Marques também, né? Acho que é... Então, assim, essas pessoas são pessoas importantes, mas, assim, eu digo que o que fez realmente bastante diferença foi quando eu me permiti ser guiada por Deus. Legal. Ser instrumento dele, né? Porque eu tava teimosinha, né? Dizendo assim, não, eu quero fazer aqui. Tu tá me mandando aqui, eu não quero. Tu não me conhece? Quem é você? Inclusive, no último episódio, a gente teve com a Elose aqui, a nutricionista, e ela falou bastante sobre isso, né? Ela tava contando sobre o processo terapêutico dela, que o terapeuta dela dizia pra ela fazer as coisas, ela dizia, eu não vou fazer. Quem é você? Tu nem me conhece? Não, vou te mostrar que não é assim. E ela ia lá, quebrava a cara, depois ela voltou e disse, não, agora eu vou fazer tudo que você me mandar, mesmo indo contra o que você pensa. Eu vou fazer. E aí o negócio desandou. Mas porque na verdade a gente quer ainda também continuar olhando nosso umbigo. Que é mais confortável, né? A gente sempre vai estar buscando na zona de conforto, né? Da zona de conforto. E é que a gente tem medo também de passar pela dor, né? Então, assim, o que eu vou encontrar ali na frente? E às vezes eu vou ter que atravessar isso. E muitas vezes eu não quero atravessar. Só que, entendendo que... Hoje eu entendo que atravessa a dor, esse desconforto, essa coisa, mas é momentâneo. Sim. O que você ganha lá na frente, ele é muito maior do que você continuar aqui nesse sofrimento, que muitas vezes o conforto não é tão confortável assim. Ele traz sofrimento também, né? Então, assim, essa foi a grande... Acho que a grande evolução para mim, olhar isso como mentor mesmo, Sim. né? E olha que, assim, eu tive uma passagem bem complicada com a igreja. Eu fui meio revoltada. É verdade, no começo. Né? E a minha bisavó, ela benzia. Então, ela tinha toda uma espiritualidade que eu consegui perceber, mas depois de um tempo eu não queria mais saber de nada. Né? Então, assim, isso foi uma grande lição para mim. Né? Eu acho que isso, além dos professores, terapeutas, pessoas que a gente visualiza hoje no Instagram, enfim, YouTube, né? Que esses autores que a gente vê hoje, mas eu acho que esse foi o grande divisor de águas para mim. Né? Sim, quando você entendeu esse chamado, né? Esse tapa na cara. Acorda, minha filha. É que, na verdade, de novo, a gente estava no racional. Sim. E daí, eu tive que me permitir sentir. Aí eu disse, então tá, isso aqui e eu não sabia. É esse tipo de coisa que foi uma coisa que eu falei assim, como assim? Não, eu sou muito racional, sou muito estudiosa, né? Não. Como assim? Eu não tô entendendo onde é que ele tá. E ele existe. E só que daí eu queria um palpável, né? Eu queria alguma coisa... Quer ver, né? E daí quando eu passei por isso, principalmente a minha terapeuta espiritual, agradeço a ela de coração. Devia trazer ela aqui também. Temos dicas de nomes aí. Elizabeth Gonçalves. Vem aqui, dona Elizabeth, estamos esperando. A minha querida Beth. Então, ela que realmente veio, o universo trouxe ela e ela realmente fez uma diferença. Eu acho que não só na minha vida, daí entra como casal, como família, né? Trazendo isso, assim, isso foi muito, muito marcante para nós. Como se diz, uma virada de chave ali, vem respingar aqui, vem respingar no filho, vem respingar na família como um todo. Porque não tem como melhorar só um, né? De uma forma ou de outra, ou o que ia acontecer? Ou se exterminar, porque daí você ia evoluir, o Alessandro não, né? E aí não ia bater mais, ia ter aquela sintonia, ou os dois evoluem e aí todo mundo evolui junto, Exatamente. Né? Acaba acontecendo isso. E tem que aceitar, né? Porque assim, se a Thaisa falou que ela era racional, cara,
põe um cara 4 vezes mais. 4 vezes mais. Quando você tava falando, eu fiquei pensando, meu Deus, né? Mas o Alessandro é triplo de... Muito mais, muito mais. Mas assim, em termos de religião, eu sempre aceitei. Nunca tive isso que a Thaisa teve, né? E posso dizer que realmente foi acreditando em Deus que principalmente até a Thaisa fala que em vários momentos difíceis do nosso relacionamento eu digo não vamos desistir, não vamos vamos insistir que vai dar certo e estamos aí. Ele insistiu bastante também. Teimoso, né? Taurino teimoso, e eu acho que é por isso... Não posso ter escolhido errado. Não pode. Vão dizer que eu errei? Fala sério. E acho que por isso que, talvez por isso que muitos casais acabam terminando, porque qualquer coisinha já, né, não insistem, não se permitem, né? E até falando sobre o relacionamento de vocês foi interessante, porque vocês já se conheciam na escola e foram namorar só lá na faculdade. Como é que foi essa história aí? Eu acho que a gente já se conhece desde os 13, 14 anos. A gente estudava junto. E ele queria namorar comigo e eu não queria. Tá se fazendo de difícil, tá vendo, Ana Paula, como é que é? Se fazendo de difícil, Leonina? Sim. A Leonina queria todos em volta dela, ela não queria ninguém. E ele se declarava, a sala inteira sabia. Vai lá, Thaisa, dá uma chance pra ele. Chance, e nada, tá todo te querendo. Ele, até professores sabiam, né? Aí eu falei assim, e daí foi engraçado que, acho que no terceirão que a gente fez a viagem, né? Que daí tava terminando, a gente fez uma viagem juntos, e daí ele... Como ele sabia que eu não queria namorar ele botou um amigo dele do meu lado a viagem inteira. Cuida dela. Pra eu não ficar com ninguém. Cuida lá que aquele ali é meu. Exatamente, vai ser meu. Não sei quando, mas já visualizei aqui, ó. Exatamente. Tá quadro da visualização. O universo me dizia. E o mais engraçado foi ele... de algumas tentativas, né? Ele foi mandar um buquê de flores pra mim em casa. E quem pegou o buquê de flores foi meu pai. Jesus Cristo. Melhor amigo serve pra essas coisas. Com certeza. O melhor amigo dele entregou pro meu pai. O meu pai com aquele buquê. Aí ele chegou em casa com aquele buquê, assim. Eu assim, que isso, pai? É pra ti? Brabo, né? Aí, e meu irmão também zoando, né? Porque o apelido dele na escola era Soul Glow. Antigamente tinha um filme, né? Que era o Gel Soul Glow. Era o Príncipe em Nova York. Eu acho que era aquele filme bem antigão. E o Alessandro sempre vinha da natação com o cabelo molhado pra aula. E daí deram o nome, o apelido de Soul Glow. E o meu irmão dizia, pai, eu não sei, mas o apelido dele é Soul Glow. Será que é coisa boa? Não já querendo pode acabar ser, com tudo. já queimando tudo. Alessandro, quando que tu conseguiu quebrar o coração de pedra dela aí? Não fui eu daí. Não fui eu. Não, a gente não tinha falado do universo? O universo trouxe. Tu não precisou nem fazer mais esforço depois, né? Quando ele falou, não quero mais, agora ela correu atrás. O universo trouxe, foi exatamente isso. Ele realmente tá dizendo, não, quando tu disse definitivamente não pra mim durante o ensino médio, ele tomou um pilecão, ele disse assim, eu vou tomar um pileque pra essa despedida. Foi despedida, né? Pra mim deu. Chega, cansei. E daí a gente foi pra faculdade. E daí eu comecei a sair com as minhas amigas quando eu já estava na faculdade. E daí acho que mais de uma dessas amigas estudaram conosco também. Aí teve um dia que a gente estava na praia, eu estava de carona com essa minha amiga. Aí nisso ela avista o Alessandro na calçada. Olha o Soul Glow! Assim, hã? O Soul Glow? Aí eu falei assim, caraca, quanto tempo que eu não vejo ele. Tá gata? Mudou, né? Aí foi engraçado. A natação fez bem. E ele tava sozinho na calçada, ela parou, cumprimentou ele, eu tava no banco de trás. Aí ele olhou e tal. Aí eu falei assim, gente, muito tempo não via ele. Aí elas se olharam, né? Aí na época não existia celular ainda, né, Alessandra? Aí entre elas... Só sinal de fumaça dava pra mandar naquela época. Aí naquela época, elas se conversavam pra gente se cruzar. Ah, meu Deus! Daí o que acontecia? Eu ia em tal lugar, lá tava o Alessandro. Eu assim, gente, isso é muita coincidência ou realmente... O que tá acontecendo? Esse universo tá conspirando muito a favor. E
Eu juro que eu não tinha Não nada a fiz ver. nada, essa né, parte Alessandro? aí, Eu não tenho nada a ver com essa história. Dessa vez, não. Dessa eu admito que não teve. Mas é aquilo lá, você plantou lá na frente, agora você tá colhendo. Olha, isso é verdade. Né? Claro, lógico. E daí era o telefone fixo, então eles tentavam avisar o Alessandro onde eu estava. Até que daí foi numa das festas, eu acho que é o antigo Camorra, né? Eu assim, meu Deus, você lembra? A Ana batia cartão lá, ela falou. E daí tava lá o Alessandro de novo. E o detalhe é que naquele dia tinha um rapaz do meu lado. Aí ele chegou perto de mim assim, e agora? E agora, o que eu faço? Fazer. Escolhas, essa vida são escolhas, Thaís. Aí eu sei que ele foi chegando cada vez mais perto e o guri foi se afastando, assim, né? Foi sentindo já a pressão. Vaza. Vaza daqui que o negócio dá... E daí foi a partir dali, daí ele tava extremamente receoso, o Alessandro, com o pé atrás. Imagina, né? Depois de tantos anos você dando não pra ele. Vários foras. Só que eu não sabia que as minhas amigas tinham feito tudo isso. Aham, Ou seja, eu pensei que ele tava de novo atrás de mim, né? A bem convencida. Aham, leonina. E ele, tipo assim, tá, o que tu quer comigo? Tipo assim, né? Ou seja, elas estavam convencendo ele. Ele, tipo... Tá, tô aí, tô na pista. E daí a gente começou. Mas assim, realmente foi de um momento mais desconfiado, porque ele não queria sofrer de novo, né? Sim, sim, com razão. E daí a gente começou a namorar. E todo mundo dizia assim, não, o que aconteceu, né? Porque lá no passado... E todo mundo que cruzava com a gente... Nossa, como assim? Vocês dois juntos? E dando os parabéns. Alessandro, você conseguiu! Parabéns! Fosse persistente. Fosse persistente. Aí depois que eu soube da história das minhas amigas, eu falei assim, vocês fizeram isso tudo, fizemos. Porque por mais que muitas vezes a gente não tinha dado certo lá no passado, todo mundo acreditava nesse relacionamento. Só né? Mais uma sabia, vez, amor. você não Só acreditou nos sinais, Thaís. Os sinais estavam todos ali. E hoje elas são madrinhas de casamento deles. Quantos vocês tinham nessa época? Quando a gente começou, ai meu Deus, foi 24 anos 21. atrás, amiga. Ou seja, 21. 21 anos. 21 anos. E daí, então assim, foram 7 anos, né? Desde que a gente conhecia até começar a namorar. Ô, Ana, quer colocar mais uma aguinha aqui pra nós? Vocês querem mais? Eu aceito. Pode ser. Tá. Ana, pode vir na frente da televisão aqui, das câmeras, tá tudo certo. A água tá lá, ó. Vocês comentaram que vocês comentaram que com a chegada do Arthur na vida de vocês muitas coisas mudaram, né? O que mudou? O que foi? Além de, claro, né, de vir um filho, a gente não vem com manual de instrução, nenhum filho vem, né? Além de todas essas mudanças, o que aconteceu aí? Quer isso falar? Quer isso que eu falo? Começa aí, Alessandro, começa aí. O dom da fala. Tá vendo por que ele queria que eu viesse? Aí, ó. Então, assim, a gente já estava na tentativa de ter um filho há um tempo. Então, isso balançou também bastante. Porque aí, sabe aquela coisa assim, que vai numa festa de criança, daí tem milhões de crianças. Aí vai num encontro de amigos, tem um monte de criança, ou tem as mulheres grávidas. E aquilo começou a me dar um ruim. Porque assim, foi até engraçado essa transição, porque quando eu olhava no Parque Ramiro, as crianças, por um tempo, assim, meu Deus, eu vou ter um desse, eu não vou ter um desse. Tipo assim, que peste. Não quero isso pra minha vida. Como é que é o Pequeno Selvagem? Pequeno Selvagem. Fica longe de mim, Pequeno Selvagem. E eu não queria, aquilo não me chamava atenção. E depois de um tempo, eu caminhando no Parque Ramiro, ai, que lindo. Mesmo aqueles ranhentos, né? Mesmo os pestinhas gritando, mãe. E eu achava super bacana, né? E daí, assim, acabou tendo, então, a demora da gente ter filho. E daí, isso tudo pressionava. E tinha uma outra coisa também, que era aquela coisa de a gente trabalhar em empresa e querer crescer. Então, a gente tinha toda essa balada, né? Então, assim, eu já era gestora de RH, o Alessandro também tinha uma posição legal na empresa onde ele estava, na Hering, né? Sim. Então, assim, sabe aquela coisa assim, tá, mas agora eu preciso encaixar isso na vida, e aquilo começou a desmontar um pouco pra mim, né? E daí, quando eu engravidei,
Então, assim, eu ainda trabalhava muito, né? Mas eu já começou a bater aquela coisa. Eu não vou conseguir estar nesse ritmo. É muito desgastante isso, né? E daí, quando ele nasceu mesmo, que vira... Por mais que você faça curso, né? Lindinho de... Não vai adiantar. Aí eu falei assim, gente, e agora? E aí, quando eu tive o Arthur, eu tive... metade do meu corpo ele sentia calor e metade do meu corpo sentia frio. Meu Deus. Aí o Arthur, amamentando o Arthur, o Alessandro já tinha saído, assim, Alessandro, cadê tu? Tava sozinha lá na recuperação. E daí, sabe aquela coisa assim, meu Deus, eu tô sozinha, tô com ele, eu não sei o que tá acontecendo comigo. E daí chega o anestesista, que estranho isso, né? Eu assim, meu Deus, será que eu vou sair? Se ele tá falando isso não é coisa que se fala, anestesista nunca faria isso pra uma mulher que acabou de ter um filho. Era pra ter ficado 2 horas lá na sala de recuperação, ela ficou umas 5 horas até sair de lá. Era 7 horas da noite e não tinha saído ainda da... E daí eu falei assim, caraca, será que eu saio viva daqui hoje? Comecei a rezar. Eu falei assim, não, a Ave Maria vai me ajudar, eu vou sair daqui, eu vou sair bem daqui. Só que isso começa a dar outros cliques pra ti, né? O que importa na vida? Eu falei assim, se eu me for aqui, o pequeno vai ficar sem ninguém. E isso começou a reverberar em mim, né? Por mais que eu não tivesse consciência naquele momento, sim, né? Sim. Então ele foi crescendo, tendo as demandas dele. Daí a gente colocou na escolinha com aquele vucu-vucu todo dentro da empresa, continuava. Só que isso era uma das coisas que começou a me incomodar também. Tipo assim, eu tive filho para ele ficar o dia todo na escolinha, eu trabalhando feito uma louca, não conseguindo dar atenção para ele. E isso eu comecei a trazer pro Alessandro. Eu falei assim, Alessandro... E daí o Alessandro tinha a imagem ainda da Thaisa, tipo, não, tu vai chegar numa diretoria da empresa. E você já com outro olhar. Eu falei assim, não vai rolar. E daí isso começou a cada vez a ser mais presente no meu trabalho, né? Tipo assim, nossa, eu tô doente. Daí ele começou as doenças dele, as minhas doenças, porque até os 2 anos a gente se misturava muito. Então, se ele pegava um vírus, eu pegava também, ou eu pegava, ele pegava também. Até que daí ele teve a cirurgia dele em 2016. Aquela é tua, não? Não, essa seria ter a minha ceia. Tem a figurinha. Tem a minha cara aqui já pra... Obrigada. Bem narcisista aquele, né? Tem a minha cara na xícara. Não, gente, era o que eu tinha. Continue, Thaís. Então daí ele acabou tendo então a cirurgia em 2016, o Arthur. Cirurgia de que ele teve? Ele teve apendicite, com 2 aninhos. Nossa. E foi tudo muito rápido, tipo, da consulta pro diagnóstico pra cirurgia. Tipo assim, vai estar numa cirurgia em poucas horas, tudo isso aconteceu. E eu tive que ficar com ele, porque não chegou a estourar, mas vazou. Então, eu falei assim, gente, como é muito rápido isso. E como eu tinha isso já de quando eu ganhei ele, e acontecendo várias doenças, e ele tendo essa cirurgia, eu falei assim, gente, tem alguma coisa muito errada aqui. E daí que eu comecei a perceber que a doença era um alerta para nossa relação, para nossa família, para nossa qualidade de vida. Porque, dizendo assim, não é esse o caminho, tem alguma coisa errada. E daí que foi aquela coisa de me desvincular, de ser gestora, de fazer esse desapega, né? Para eu dizer assim, o que eu posso ajudar e o que eu posso estar continuando a ter esse projeto de ser mãe, né? Então, ele foi trazendo isso na convivência. E quando eu tomei essa decisão, o Arthur se desenvolveu, a família começou a se encaixar, diminuir as doenças também, porque teve médicas que diziam assim, Thaisa, tu queres infartar em pouco tempo? O que tá fazendo com a tua vida? Aí eu falei assim, gente, então tem alguma coisa errada. E daí, realmente, fui tomando essas decisões e o universo, né? Fui reverberando pro universo isso, né? Tipo assim, que vai acontecer algo que eu vou precisar me desvincular. Por mais que gostasse da empresa, por mais que tivesse uma história naquela empresa, o meu ciclo estava se encerrando. Só que muitas vezes por teimosia, né? Por querer estar naquela posição, eu não queria me desvincular, eu não queria fazer esse desapega. Só que foi esse desapega que mudou outras questões, né? Que possibilitou, né? Se pensar assim. Porque assim, daí, o que acontece? O nosso relacionamento começou a se desgastar,
né? Então, as brigas frequentes e tudo isso começou a nos afetar muito, emocionalmente muito. Eu falei assim, gente, eu acho que até o Alessandro fala, né, que uma das maiores dores, além de fechar a empresa, foi o nosso relacionamento, né? E tudo tinha sido construído até ali que estava se desmoronando, né? E é engraçado, né? Porque engraçado não, assim, a gente não dá muito atenção aos sinais, né? Porque tudo tá muito ali na nossa cara e a gente acaba indo contra, do tipo, não, vou insistir. Até hoje a gente tava num evento, né? E um dos palestrantes comentando, né? Que você não deve se apegar ao teu empreendimento, à tua empresa, tipo assim, é meu filho, não sei o que. Não, porque às vezes já acabou, já deu o que tinha que dar, aquela ideia não tá indo pra frente, é porque não é pra ir pra frente. Tem que saber a hora de desistir daquilo também, a hora do tipo, não, agora realmente vamos então ser mais vulneráveis, né? Vamos deixar as coisas acontecerem. E nessa época, como é que você tava, Alessandro? Eu tava na Hering, então assim, em termos de... Tava bem, né, dentro da empresa, mas eu sempre tive muito claro que eu queria o corporativo. Eu queria me desenvolver dentro do corporativo, as coisas estavam acontecendo e eu não tinha por que os dois saírem, né, abrirem mão dessa necessidade. A Thaís então acabou saindo mais cedo e eu com como é que eu vou dizer assim, com as alterações que acabaram acontecendo dentro da empresa, eu fui alocado para uma outra área que não era mais auditoria, e daí aquilo para mim foi perdendo brilho. E eu digo, tá bom, o meu ciclo aqui tá se encerrando. Então assim, não foi nada, como é que eu vou te dizer? Programado. Não foi programado, não foi rápido, então eu fui me preparando para aquilo. Então, quando veio o desligamento, foi algo, cara, foi bom. Né? Então, assim, foi um fechamento de ciclo, foram praticamente quase 16 anos de empresa. E para mim aquilo foi... Não doeu, né? Eles falam do luto, Sim. Não, como foi algo que eu fui sentindo que estaria acontecendo, então foi uma transição tranquila, né? Daí fiquei, lógico, nesse meio tempo ali, mas daí o Arthur já estava com... uns 4 anos ali, eu acho, mais ou menos. 4 para 5 anos. 4 para 5 anos, Daí fiquei uns meses procurando emprego e quando surgiu uma oportunidade para mim ir para Brusque. Daí nesse meio tempo, até assim, eu não queria mudar de área, então se você pensar em auditoria em Blumenau, voltando aí mesmo 5, 6 anos atrás, eram poucas empresas, somente as maiores que tinham a área de auditoria. Então era Hering, Mateca não tinha, Kremer também não tinha, e havia poucas opções. Então eu sabia que para voltar a atuar nessa área, que era a área que eu me identificava, que eu gostava, eu ia ter que sair de Blumenau. Então eu lembro que eu dizia, eu estou procurando emprego de São Paulo para baixo. São Paulo para baixo. Né? E daí não surgiu nada e acabou vindo uma oportunidade para começar em Brusque. Só que mesmo Brusque, sendo aqui do lado, não dava para ir e voltar de carro todo dia. Né? Era muito desgastante. E daí acabei alugando um apartamento por lá, dormia lá 3, 4 noites, mas ficava longe deles. E isso sim acabou também mais uma vez assim, pra gente até foi bom naquele momento, porque foi um momento em que talvez eu e ela precisávamos de um tempo, né? Mas o filho acabou sentindo demais. Então eu lembro que eu saía de manhã na segunda-feira, quando ele acordava, mamãe e papai, começava a chorar. Né? Então isso pra gente foi magoando, né? A gente foi sentindo que não dava para ir muito tempo. E até que durou, né? Foi praticamente 2 anos lá, veio pandemia, tudo. Mas o legal é que, assim, disso tudo, né, tanto para mim como para o Alessandro, a gente testou todos os formatos de possibilidades, ou seja, os dois trabalhando, ou os dois não trabalhando, ou um trabalhando, o outro não trabalhando. Um, na verdade, CLT, outro PJ. Um fora, outro aqui. A gente viu todos os formatos. Possibilidades. Né? E nenhum nos deixava bem. E isso foi, assim... Que daí aquela crença de não queremos trabalhar juntos. Não vai funcionar.
Nós somos de planetas diferentes. Somos de galáxias e tempos diferentes. Exatamente. Isso foi uma coisa que eu achei interessante. Da razão, ela é da emoção. Eu consigo viver sem emoção, ela não consegue. Isso que ainda era um pouco mais racional. Né? Mas como é que foi esse momento do tipo assim, vamos abrir uma empresa? Que momento que isso aconteceu e veio essa luz assim pra vocês? Do tipo, vocês sabendo já dessa crença que vocês tinham, né? De que não vai dar certo, muito racional, muito emocional. Vamos abrir uma empresa. Olha, eu digo assim que... A empresa já estava aberta. A gente... Então, assim, em 2017 eu comecei a me testar como consultora, como palestrante, como coach. Até fui pra dentro da escola. Eu pensei, não é mais o universo corporativo que eu quero. Eu vou pra escola. Aí, quando eu escutei aquela gritaceira daquelas crianças, eu falei assim, eu acho que não é acho que não é aqui. Eu gosto do meu filho, mas essa montoeira junto, acho que não vai dar. Eu me testei com outras funções, né? E o Alessandro também queria continuar no corporativo. Então, era muito forte isso nele. E daí... Quando eu estava começando a pensar de ser autônoma, de buscar abrir a empresa, então eu já estava vendo com o contador, a documentação, até que daí essa oportunidade em Brusque, eles disseram, não, então você seja PJ também, né? Então tá bom, então vamos abrir a empresa, né? Eu tô querendo isso, tu vai ser PJ em Brusque. Vamos mudar um pouquinho ali os quinais da empresa, vamos colocar mais isso daqui e boa. Bola pra frente. Assim, a gente não tinha noção ainda de uma empresa, os dois trabalhando. Era formalizar o que já estava acontecendo. O que estava acontecendo. Porque daí ela estava PJ numa empresa e eu estava PJ em outra, né? Alocado lá 180 horas e a Thaisa part-time em alguns negócios. E daí a gente foi tocando assim, né? Então, assim, fazendo os meus trabalhos, até que veio a pandemia, né? A pandemia, daí, tipo assim, acabou tudo, né? Meu trabalho foi foram cancelados, não tinha mais como fazer. Aí, de repente, o Arthur tá comigo em casa, eu tendo que ser professora dele, porque ele estava entrando no primeiro ano, não sabia ler nem escrever, e tinha que mandar todas as coisas pra prof, né? Meu Deus. E meu pai tinha feito uma cirurgia um pouco antes. Aí eu me vi, dentro da pandemia, dona de casa, professora, cuidadora, né? Aí até da palestra lá, doutor Juliano, né? Aí que ele comentou no evento, eu falei assim, caraca, foi isso que aconteceu. A gente teve luto da vida que a gente tinha. Ou seja, aquilo que eu tinha, né, programado, que estava planejado... o Léo Aguiar, do evento, o Léo Aguiar. Desculpa, isso aí, eu pensei que era Juliano. Não, Léo. Eu falei assim, foi isso que aconteceu comigo. Eu falei assim, isso acabou. Aquilo que eu tinha planejado, programado, sumiu. E eu estava numa outra função... que eu fazia isso também, mas não todo dia, não o tempo todo. Aí eu falei assim, gente, o que aconteceu comigo? E eu fazia muitas coisas com raiva, né? Estando como professora, mas às vezes com raiva. Sendo não era aquilo que eu queria, né? Com raiva. E o Alessandro continuou, né, em Brusque. Mesmo com pandemia, eu estava atuando lá na empresa. E isso fez com que a gente... calma aí, vai voltar? Não vai voltar aquilo, não. E daí começou de novo a vir várias questões, né? E que daí veio essa minha amiga, Beth. Ela já tinha vindo um pouco antes da minha vida para fazer um evento, um treinamento para os líderes. Só que naquele momento também não vingou, né? Porque não era para vingar mesmo, o trabalho. E ela já fazia uma formação em terapia espiritual. E lá pelas tantas ela começou a aplicar isso em mim. Eu nem tinha noção que era aquilo. Porque eu tava numa vibe totalmente diferente do que ela tava passando. E daí eu falei assim, eu acho que eu tô começando a entender. Isso tudo online o quê? Como que ela fez isso contigo? Online? Fazer online. E daí ela conversava, daí eu tava muito resistente ainda naquele momento. E daí que ela começou a fazer as terapias. O Alessandro começou a se inteirar do que eu estava falando para ele, porque ele falou assim... Mas é de outro mundo, né? Não faz muito sentido isso, né? Não. Ele é assim, terapia espiritual, Thaisa, como assim? Sorte que, na verdade, ele conhece essa minha amiga, porque ela também era do mundo corporativo. Criou uma associação ali com ele daí. Aí daí ele assim, ela não deve estar tão doida mulher... assim. Se até ela... Exatamente isso, Léo, bem por aí. Se até ela tá nisso, tem alguma coisa aí. Vamos dar uma olhada, vamos dar atenção.
E daí ela foi me introduzindo para esse universo, até que um dia ela... E daí, depois que começou a voltar as coisas, eu insisti no meu trabalho como consultora, como palestrante, até que um dia ela assim, Thaisa, não querendo te assustar, né? Tá vindo uma mensagem para mim. Que mensagem? Nessa hora a Thaisa já estava branca, as pernas tremendo, e ela fala, não querendo te assustar. Gente, outra coisa, terapeutas espirituais, não me venha com uma frase dessa. Você já deixa a pessoa gelada do pé à cabeça. E ela dizia assim, essa frase eu não falo mais pra ninguém, é só pra ti, tá? Essa mensagem é para você. Aí eu falei assim, tá, fala aí, qual é a mensagem? Tu tem que continuar sendo dona de casa, esposa do Alessandro, mãe do Arthur, e desistir desse teu trabalho. Nossa, assim, que balde de água fria daí, né? Assim, como? Né? O Alessandro já se revoltou com esse espírito, né? Aí você já que tava isso, querendo cara? dizer, sai daqui, entidade mentirosa. Que tu tá querendo aí? Quem manda aqui nessa casa sou Vá eu. cuidar de outra casinha. É o capiroto, tu é o anjo do capiroto. Daí ele disse, veja bem. Veja bem. E ela assim, tem que finalizar isso, essa é a mensagem. Eu assim, como amiga, eu tenho despesas para pagar, eu tenho coisas para pagar. Ela assim, essa é a mensagem. E foi interessante que 1 ou 2 dias depois, logo que eu acordei, veio uma mensagem para mim assim, filha, vai tranquila que eu te sustento. E daí eu voltei para ela com essa frase, ela assim, estás vendo? Qual é a mensagem que estás recebendo? Aí eu assim, entendi, de Deus. Sim, de Deus, né? Veio em formato de frase para ti, ou seja, faz o que ele tá te pedindo. Uhum. Só que eu tava relutante, tanto é que eu fui fazer ainda processo seletivo, eu queria voltar pro corporativo de novo. E daí, pra dar notícia pra ele, daí, né? Tipo assim, o Alessandro, é o seguinte... Na época, ele já tinha saído de Brusque, não tinha dado certo numa empresa aqui em Blumenau. Eu vou dizer pra ele... Que vai ser dona que de eu casa. vou ser dona de casa. Daí o cara se revolta com esses espíritos, né? Aí eu assim, Alessandro, eu tenho algo pra te contar. E olha que eu demorei, tá? Eu demorei porque eu falei assim, eu vou matar esse homem de susto. Ele vai fartar na minha frente. Aí eu falei pra ele, conclusão, ele parou na terapia, né? Era pra ele ir pra terapia, ele não foi, esse foi o chamado do universo novo. E daí, eu assim, então tá bom, e você, né, obediente com meu pai, eu vou fazer o que ele está me pedindo. E o Alessandro foi pra terapia, a terapeuta eu conheci ela também, a gente já tinha feito, porque a gente fez processo terapêutico juntos também. E ela falou pro Alessandro, talvez seja interessante esse período pra Thaisa. Aí ele assim... Olha, eu não tô te pagando pra me falar essas coisas. E daí ele sossegou, mas a gente teve que passar essa dor juntos. Essa dor, assim, era pesado dentro de casa, assim, sabe? Aquela coisa assim, tá, pra onde que a gente tá indo? Não temos trabalho, os dois estão em casa, e eu, de novo, né, a professora, fazendo comida, e aí eu falei assim, tem alguma coisa aí pra gente atravessar junto, né? Vamos junto. Né, vamos entendendo, e daí fui fazendo mais terapia com ela também, Sim. entendendo esse movimento, e eu também aprendi a fazer as orações para Deus, ou seja, Deus me mostra o caminho, eu não tô te entendendo ainda, e ele dava respostas através de música, tanto é que me arrepia, música em inglês, que eu dizia, meu Deus, tô me emocionando com essa música em inglês que eu nunca escutei, O que tem aí, né? aí ia ver a tradução, tava lá a resposta. E foi aí que a gente acabou, então, estando mais juntos, que daí ele assim, Thaisa, as pessoas sempre falaram pra gente trabalhar junto. Assim, agora é tu que vem comigo. Agora é você? Que espírito sai contigo agora? Eu falei assim... Eu nunca recebi esse tipo de mensagem. Então que pensa. É que ele não codificou. Meu canal é meio obstruído. A tua veio de forma diferente. Aí eu falei assim, agora tu dizendo isso, a gente nunca se entendeu. Eu falava do meu trabalho, tu não entendia, daqui a pouco a gente tava brigando. Aí eu falei assim, não, isso, será, Deus, é isso mesmo? E foi o que aconteceu. E se pensar, até foi um período assim, foram uns
4, 5 meses que, por mais que a gente estava em casa, os dois, e os dois eram do corporativo, né? E foi um período que eu digo, não, chega, não vou participar de nenhum processo, deixa quieto, deixa rolar. Vamos viver a vida. E foram uns 4, 5 meses onde mudou bastante até a minha rotina, né? Eu comecei veio um hábito novo, que veio a corrida na minha vida. E estar até mais com o Arthur também, né? Sim. Isso, a atenção para ele foi interessante. E foram assim, uns 4, 5 meses até, acho que foi outubro do ano passado. Quando ele fez a proposta para mim, vamos estudar, estruturar, eu assim, não, parou. A gente já estudou o que tinha que estudar. Eu falei assim, não quero mais saber de estudar. Não que eu nunca mais vou estudar. Mas eu falei assim, então se é isso, vamos fazer testar. Um plano de negócio. Vamos fazer um teste. Tem empresários na família. Vamos sugerir para eles se eles querem a gente como mentores deles. Eles aceitaram. Uns cobaia. Isso aí. Eu falei assim, é bem isso. A gente está começando. Não sei como é que vai ser esse trem. Mas eu acho que pior vocês não vão ficar. Com certeza não. Eu acho que vocês vão... Dois profissionais com puta bagagem. Uma bagagem, né? Profissional. Porque o Alessandro todo certinho queria tudo, uma metodologia, tudo escrito, né? Eu tenho um pouco de Alessandro. E ela disse, vamos começar. Tem aquela coisa da síndrome do impostor, né? Não tá bom o suficiente ainda. Exatamente. E ela literalmente acabou com aquilo, quis se encher, vamos pra frente. Tá bom. E deu certo. Eu falei assim, Alessandro, a gente acerta durante o processo. Começa primeiro. Eu falei assim, a gente tem uma ideia, essa ideia que era juntar pessoas, processo e resultado, que é esse meu lado mais humano e o dele mais racional. Aí eu falei assim, vamos testar, vamos ver como é que funciona. Até porque, o que é meio que uma regra dentro do empreendedorismo, assim, a gente pode dizer, né? Do tipo assim, não fique gastando muito tempo na preparação ali. Não, faz e vai estruturando, vai melhorando. O fazejamento e o ajuste. Vai trocando o pneu, vai ajustando e com o carro andando mesmo. Sim, exatamente. Então... Testa pequeno, erra pequeno. Se tu testa muito grande, que daí é um projeto muito grande, tu tá sujeito a aquele quebrar. Tal do MVP, né? Isso, errou exatamente. rápido, já corrige rápido para começar tudo de novo. Então, assim, eu falei, vamos lá, vamos ver. Né? Vamos dizer assim, que a gente fica aí um tempo com eles, não vai cobrar deles, né? Eu acho que o que eles vão ter de nós, com certeza vai ser o nosso melhor neste momento, né? Então, eu não tenho que ficar sendo o melhor do melhor do melhor e não sair do lugar. Sim. Então, a gente testou, gostaram, né? E nesse meio tempo, a gente disse assim, vamos começar a lardear isso. Inclusive, a dona parceira... Ana fez parte. Fez parte também. Café. E a gente foi divulgando isso, começou a externar isso. Porque eu falei assim, depois de uma pandemia, pequenas e médias empresas tiveram muitas dificuldades. Sim. Né? Eu falei assim, com certeza isso que a gente passou, eu acho que não foi tão grave como teve situações muito mais graves. Eu falei assim, a gente está numa condição muito melhor do que até outras pessoas. Eu falei assim, teve bastante desgaste, teve bastante confusão aí na nossa vida, mas eu falei assim, a gente está melhor do que eles. Eu falei assim, se a gente está 5 ou 10% melhor que eles, a gente já está ajudando. Sim, com certeza. Então, e com isso, continuei a terapia, continuo até hoje, e isso realmente... E essa questão da espiritualidade vem também nos atendimentos, que daí aconteceu isso, da gente querer ajudar os negócios, daqui a pouco a gente está ajudando as famílias. Porque estão tão entrelaçados, porque eles trabalham juntos, são sócios, são gestores. Eu falei assim, daqui a pouco a gente se via resolvendo coisas deles. Não tem como você... familiares, né? Não tem como você olhar só para um lado, vamos ver só o teu negócio, não tá dando certo. Mas às vezes o problema não é no negócio, né, ali especificamente, deve ser alguma outra coisa que tá ali, o emocional, o em casa, relacionamento. Foi dita meio torta aqui no churrasco do final de semana. Exatamente. E hoje, o que a Arte 5 faz? O que vocês fazem? O que a empresa de vocês faz? Agora tu responde. Agora tá hora. Bom, a gente trabalha então com empresas de pequeno e médio porte, né, voltado para
pro crescimento e desenvolvimento desses negócios. A gente tem o nosso método, que a gente chama de método Prosperar, onde a gente trabalha 3 pilares: processos, pessoas e resultado, né? A gente tem o entendimento que são pessoas que fazem o resultado, né? São pessoas que entregam, essas pessoas precisam estar motivadas, precisam ser treinadas, desenvolvidas, e muito essa parte da Thaisa, o conhecimento, todo o know-how que ela tem. A parte de processo, quanto mais especificado isso tiver dentro dos negócios, maior são os ganhos de escala que possibilita isso, independente do negócio, né? Um processo de vendas, se eu tenho um processo de vendas bem estruturado, bem desenvolvido, maior vai ser o número de atendimentos que eu tenho condições de fazer. E a parte de resultado, que é a parte financeira, estratégica financeira que tem por trás, que a gente trabalha muito forte. Então é um bem bolado dos dois, entendeu, Léo? Sim. Tá, a Thaisa trabalhando muito, então, a parte de pessoas, o Alessandro e ela junto processos, e a parte de resultado é mais o Alessandro mesmo, né? A parte estratégica a gente olha juntos, desenha isso junto com o empresário, para que às vezes eles estão lá dentro do negócio deles e sempre viram o negócio deles de uma única forma. Exato. A gente chega com um olhar de fora, sem nenhum vício, e começa a fazer aquelas perguntas bobas, e que ele acaba... Pois eu nunca pensei nisso. Nunca parei a pensar nisso. Nunca pensei nisso. E isso é um olhar mais estratégico, um olhar de quem está de fora e que vê infinitas possibilidades para aquele negócio. E a gente define uma estratégia e vai conduzindo ela. Nem sempre a gente acerta, né? É o que a gente diz. É um barco que estava lá, um negócio é um barco que estava lá meio que à deriva às vezes, e que a gente vai testando. Tá bom, agora nós vamos para cá. Daí a gente dá uma virada na vela um pouquinho. Cara, tá dando certo? Tá dando certo. Então tá bom, vamos continuar nesse sentido. Não, deu errado. Reprograma a rota e segue em frente. Sim. E um dos desafios para nós, porque assim, para nós tínhamos que estar dentro do negócio para entender o negócio. Essa era uma crença minha, do Alessandro, principalmente. Como é que eu vou mexer no negócio da pessoa sem saber o que é? Sem estar lá, sem enxergar o que é. E esse foi um desafio, porque tudo bem, tava já passando a pandemia, só que vai que fecham tudo de novo, né? E daí a gente se lança de novo, a gente se lançou para o online, tentando captar do empresário o negócio dele para poder ajudar. Sim. Então, assim, de novo, então, assim, mas Thaís, eu não sei. A gente vai aprender. Dá uma trava, né? Porque a gente já tem todos esses padrões, como a gente falou, e é interessante isso tu falar, porque, assim, o fato de você não conhecer o negócio já vai te trazer esse zoom out, assim, do tipo, tô olhando de fora, porque daí tu vai ter que perguntar pra pessoa, tá, o que você faz? Por que tu faz? Tá, mas o que tu quer com isso? Então, as dúvidas que você tinha em relação ao negócio dele, ao mesmo tempo já fazia essas questões a ele que ele não tinha parado pra pensar, né? E todo o know-how que você já tinha antes não ia se perder, porque tu ia usar daquela forma ali dentro do negócio da pessoa, mesmo sem conhecer, né? Mesmo sem conhecer. Então, assim, hoje é muito bacana que a gente entra na casa deles, né? No ambiente deles, às vezes de família mesmo. A gente tem contato com esse lado deles, né? E daí a gente também traz eles muitas vezes para nossa casa, né? Porque a gente acaba, né? Pelo nosso desenvolvimento também como família, também muitas vezes ajudando eles. Sim. Né? Porque assim, a gente encontra casais que estão desgastados no negócio, né? E daí eu falei assim, a gente também teve isso. A gente também. E a gente não tem hoje vergonha de dizer, né? Não, em pelo contrário. alguns momentos a gente tinha. Ai, o que as pessoas vão dizer? Parece um casal tão certinho, tão bonitinho, tá tudo assim. E daí foi engraçado que a gente viu alguns casais se separando e a gente se mantinha, né? Então, assim, Alessandra, eu acho que a gente, de novo, é fora da curva. E é legal trazer isso, mostrar isso, né? Porque tu cria uma conexão, uma sinergia com a pessoa, porque às vezes a pessoa tá passando por todos os problemas que vocês passaram e eles não têm com quem conversar, ou tem
dificuldade de falar, e vendo isso em vocês, né, esse acolhimento, essa coisa da família, filho e tudo mais, é uma porta que eles têm também do tipo, ó, acho que ali eu posso conversar sobre isso, né? Isso. O Arthur na live aparecendo atrás, assim, entendeu? Ou seja, as coisas acontecem ali dentro de casa e as pessoas veem isso, né? Então, mas... É uma família como uma outra qualquer. É um lar como um outro qualquer. Sim, com seus problemas, dificuldades e tudo mais. E a gente, até uma das coisas que a gente percebeu, que muitas vezes a gente queria trazer no marketing digital, essa coisa da perfeição, né? Dizer assim, não, é uma família toda linda, que nunca teve dificuldades. Sim. Eu falei assim, não, eu vou dizer das nossas dificuldades também. Porque isso conectou as pessoas. Exato. E a gente se mostrou humano. Eu falei assim, estamos aqui para aprender. E a gente passou por essa experiência para poder aprender e ajudar as pessoas hoje. Sim. Né? Eu até lembro de um post que tu fizesse, onde no post tu colocou um pouco da nossa história, que a gente havia se separado num determinado momento, que até então eram poucas pessoas que sabiam, até amigos meus, poucos sabiam disso. E, meu Deus, agora vai para uma rede social, o que é isso? Tá bom. Vamos lá, se é pra ser, que seja. Que seja. E eles devem ter pensado, poxa, se o Alessandro e a Thaisa, que são esse casal perfeito, se separaram, né? Imagina, né? Eles começam a ver mesmo o outro lado. E acho que é bem interessante mostrar isso, colocar isso pra fora. E a gente se sentiu mais leve com isso também, sabe? Não queriam fazer um personagem. A gente... É isso, entendeu? Passamos por tudo isso. A emoção e a razão. Exatamente. E aí eu quero fazer mais uma pergunta pra gente já partindo pra finaleira, né? Alessandro, o que você mais aprendeu trabalhando com a Thaisa? Já que a gente quebrou essas crenças do tipo, não ia dar certo, não, vamos trabalhar. O que você mais aprendeu com ela? Eu aprendi que a mudança é possível, a transformação é possível. Sabe? Isso é que mais ficou, mais é latente. Que essa mudança, por exemplo, do perfil rígido e inflexível do Alessandro, a Thaisa gradativamente, com toda e bastante insistência também, porque para mudar um Torino não é fácil. Não, mas de jeito nenhum. Não é fácil. Mesmo. Às vezes, lógico, desiste de ti. Mas não, daí bota a cabeça no travesseiro, no outro dia tenta começa de novo. Volta, né? Então, eu te diria que sim, entender que é possível ser diferente. Ser diferente, fazer diferente. Isso é o que eu mais aprendi e é o que mais reverbera hoje em mim. Legal. Tá, essa parte ali da terapia espiritual eu deixo com ela, eu rezo, faço minhas orações. O canal é aqui, tá? O canal é ali. Thaisa, que a Thaisa me passa depois. Como é que é? A sintonia também, né? A sintonia aqui, sabe? E a Thaisa, o que mais aprendeu com o Alessandro nesse período todo? Eu digo que assim, antes eu tinha raiva da disciplina dele, né? Hoje eu admiro a disciplina dele, né? Eu digo, gente, como ele é persistente, como ele é calmo. Eu falei assim, eu já tinha surtado. Se eu estivesse trabalhando sozinha. E ele não, ele vai lá, ele tenta de novo, ele ajusta. Eu falei assim, eu já tinha pirado. Já tinha xingado 35 pessoas. Aí eu falei assim, e pra ver, né, a concepção que eu tinha da raiva e da admiração, né? Aí às vezes eu até me pego olhando só pra ele assim, deixa eu olhar pra ele. Deixa eu admirar toda essa paciência. Muito legal, muito legal. A gente já indo pros nossos quadros finais, eu tenho 2 quadros. Um, que é o 360 Conexões, que eu peço dicas, sugestões de livro, podcast, filme, enfim, do que vocês estiverem estudando, lendo, mas que de alguma forma marcou vocês, que vocês gostariam de compartilhar com a galera de casa. Eu começo dizendo de um filme que ele emocionou nós 3, né? É um filme, tem no Netflix, que é Mais Que Vencedores, né? Que, de novo, mostra aí o plano de Deus, onde a gente não percebe. Então, esse é um filme que eu recomendo e realmente fez a gente chorar bastante durante esse filme, assim, muito, muito lindo. Bom, e o Alessandro, já é um livro que eu li um pouco... faz um tempinho, mas ele fala um pouco do que é o Alessandro, o hábito, a persistência, a trajetória, né? O quão importante é você criar hábitos novos e esses hábitos que te fazem desenvolver, né? Se cada dia a gente sobe um degrauzinho,
a gente tem um caminho de evolução em relação à nossa saúde, à nossa cabeça, em todos os sentidos da vida. E aí nós somos seres de hábitos, né? E eu digo assim, quando eu li esse livro aqui, O Poder do Hábito, a primeira coisa que eu mudei foi o café. O café, cara, eu sou formiga, eu adoro doce, adoro doce. E eu passei a tomar café sem açúcar. Foi Mas aquele... isso a galera depois dos 30 tem feito também. Verdade, né? São 30 mais, fala sem açúcar, né? Mas cara, é algo inconcebível para mim. Aquelas primeira semana terrível e depois foi. Né? E hoje é tranquilo. Rotina. Exatamente. Depois veio o álcool, que foi algo que eu consegui abandonar faz cerveja do final de semana, mas era a caixa de cerveja. Não era só uma latinha. Eu consegui abandonar de vez e hoje eu já estou mais de 1 ano e meio só na água com gás. Legal. E por último veio a atividade física, que foi a corrida. E hoje estou aí treinando. Até no início do ano tinha mês que eu estava treinando 200km numa semana. Olha só. Foi pra prova. Tá. Legal. Agora me juntei lá numa equipe de corrida. Como se diz, é Deus também, né? Daí tu tá lá no teu treino fazendo, chega um cara e fala, não quer vir treinar com a gente? O universo conspirando a teu favor. Daí eu fui parar de novo como se diz, junto com os águias. Com os melhores. Com os melhores. Exato, legal. Sem querer, foi um convite que veio e tá bom, vamos lá ver qual é. E daí hoje eu faço parte lá de uma equipe de corrida. Que legal, que legal. Não, esse livro realmente ele é muito bom. Eu demorei muito para ler ele, porque tanta gente falava dele, eu dizia, ai que saco, eu nem quero ler, porque todo grosso, mundo já né? tá falando, né? E eles falavam tanto que eu disse, eu já sei que tem no livro, tanto falo nesse livro, né? Mas aí eu comecei por outros livros sobre hábito e acabei caindo nele e adorei. Achei ele sensacional, devorei ele assim super rápido. O último episódio a gente falou sobre hábito também, mas a gente falou sobre o Hábitos Atômicos, que é um outro livro sensacional, muito bom. Eu trouxe uma dica que é de um podcast que eu adoro, que o nome do podcast é Calcinha Larga. Mas esse último episódio tem muito a ver com o que a gente falou hoje. Inclusive saiu hoje, acho, esse episódio, que é com Mário Ribeiro, Júlia Rabelo, Paulo Vieira e quem apresenta é a Tati Bernardes. E eles falam muito sobre o se expor, você colocar a tua essência pra fora. Eu até tirei um print da conversa, né? Mas era sobre o exercício de transformar vivências em humor e arte e sobre o cancelamento nas redes sociais. Do tipo, a Tati principalmente fala, né, que ela fala tudo que ela pensa, ela coloca nas redes sociais, e tudo que ela fala e faz, escreve, filme, tudo tem muito a ver com ela, a história de vida dela, os problemas de vida dela. E aí muitas pessoas começaram a falar mal disso. E ela disse, tá, mas eu tô sendo eu, então se eu deixar de ser eu e colocar isso pra fora, o que eu vou fazer? Não vou deixar de escrever, vou deixar de fazer filme, vou deixar de criar roteiros, né? Então foi um bate-papo muito legal, de muito humor, porque todos eles são muito engraçados. Então fica de dica, Calcinha Larga, último episódio. E a última pergunta que eu tenho pra vocês, não é nem uma pergunta, é mais uma reflexão, que tem muito a ver com o que eu tinha até escrito aqui, que eu coloquei assim... vocês me mandaram muitos conteúdos, muitas histórias, né? Como foi revisitar esse passado. Mas eu vou fazer a máquina do tempo com vocês. Vocês entraram na máquina do tempo e a Thaisa tá frente a frente com a Thaisinha. E o que você falaria pra Thaisinha? Hoje eu sou muito feliz por ter revisitado tudo, ter visto que ela pode me acompanhar o tempo inteiro, que ela está, porque ela traz essa espontaneidade, ela traz o sentimento, o carinho. Então, assim, revisitar tudo isso é sempre trazê-la junto comigo, né? E que realmente eu aprendi a sentir o meu coração, porque ela tá ali pertinho de mim, a sentir o meu corpo, porque ela tá presente. Tanto é que quando a gente vem para algo diferente, eu sinto que a minha criança interior tem medo, né? Sim. Mas é daí como adulta, dou esse suporte para ela hoje, né? E tenho certeza que é ela que me dá esse brilho, ela que me dá essa coisa gostosa de criança mesmo, né? Então, eu digo que eu levei tempo para perceber isso, mas hoje eu sinto ela sempre próxima de mim. E estou muito feliz por isso, por ela estar comigo, né? E tive que passar por isso para ser hoje o que eu sou. Então, por isso que eu tento me tornar adulta que ela precisou, talvez, naquele momento. Sim. Então, hoje eu dou esse suporte para ela.
Então, para mim, estar com ela é sempre muito bom. Muito bom. Alessandro. Oh, isso é fácil para ela, né? Ela é psicóloga. Ela vive falando com essa criança aí. Fala sério, cara. Te coloquei numa roubada agora, né? Um socorrozinho. Brincadeira, Léo. Você teve tempo pra pensar. Eu fui bem bom contigo, eu perguntei primeiro pra Thaís. Mas isso é fácil. Ela vive conversando com essa criança aí. Não, mas agora, brincadeiras à parte. Bom, vamos lá. O Alessandrinho. Cresça, acredite em você, seja persistente, tenha bons hábitos e evolua, um degrau de cada vez. É isso aí que eu tenho para compartilhar com vocês. Muito bom, galera! Vocês gostaram? Sim. Muito bom! E para encontrar vocês nas redes sociais, para os empreendedores, empresários que quiserem aí uma mentoria com a Arte 5, quiserem conhecer um pouco mais da Arte 5, aonde encontra vocês? Pode seguir o nosso Insta, Arte nos Negócios. Lembrando que a Arte nos Negócios tem um TH, né? Mas eu vou deixar o link depois também embaixo para vocês Isso. aqui, tanto no YouTube como no Spotify. Tá? Para encontrar vocês lá e trocar uma ideia com vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi um bate-papo muito legal. Poderíamos ficar aqui com certeza horas. Nossa, com certeza. Muito tempo. Foi muito bom. E espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha atingido aí as expectativas de vocês. Chegaram nervoso, mas depois a gente já foi quebrando gelo. Aqui o negócio é assim, né? A Ana já sabe, a Ana já passou por isso. É sempre assim. Galera, ó, vamos encerrando mais um episódio. Você já sabe, pra você ver tudo isso aqui, os bastidores que a Ana tá fazendo aqui pra gente. Ela é nossa fotógrafa, videomaker, a mulher do chá e tudo. Lá no @podcast.360 e lá você consegue acessar todas as redes, YouTube, Spotify, chamar a gente lá pra vir pra cá também, trazer a sua marca, o seu empreendimento e conhecer também a sua história. A gente quer conhecer essas histórias de empreendedores, inovadores, enfim. Estamos aqui de braços abertos pra te receber. Te esperamos no próximo episódio. Um abraço, um beijo e até! Valeu! Um abraço.